Nós vamos falar agora de alimentação saudável, mas sobretudo de um hábito que prejudica muito quem precisa perder peso, que é aquela compulsão alimentar noturna, né? Ou seja, a fome noturna, o hábito de muitas vezes você acordar durante a noite, ir até a geladeira e tudo mais. A gente sabe que seguir uma dieta à risca é muito complicado, é sempre um desafio para quem precisa, né? Seja por qualquer motivo, perder peso. É sempre esse um grande desafio, seguir essa dieta rigorosamente, né? Estudos mostram que esse hábito da fome noturna, de você ter essa compulsão alimentar durante a noite, pode também estar ligado a problemas hormonais. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto e dar dicas para você ter um pouco mais de qualidade de vida, se alimentar melhor, nós vamos conversar aqui no estúdio com a nossa convidada de hoje, a Ângela Federal, que é nutricionista. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço o convite. É sempre um desafio, né, a gente seguir essa dieta à risca. Mas por que para algumas pessoas a fome à noite é muito maior do que para outras pessoas? Normalmente ela está relacionada a uma série de fatores, né? Nunca é um episódio único, uma coisa única que faz com que a pessoa acabe tendo esse hábito de levantar à noite ou comer em excesso antes de dormir. Normalmente ela está relacionada, de repente, uma mudança de hábito de vida, né? Às vezes a pessoa passou a trabalhar no período noturno e assim ela acaba trocando o dia pela noite, então ela acaba dormindo durante o dia e de noite acaba sendo o dia dela e assim ela acaba se alimentando à noite. Ou às vezes ela faz uma restrição alimentar muito grande durante o dia ou espaça demais as refeições durante o dia e à noite ela acaba tendo, a gente chama de efeito rebote, né? Uma fome aumentada pela demanda do dia e daí associado ao relaxamento do final do dia, ela acaba consumindo mais alimentos. E tem outras questões também, né? Questões psicológicas, hormonais, o próprio hábito da família, né? De fazer grandes refeições à noite. Então, tudo isso tem interferência nessa questão. Ou seja, é um hábito que a pessoa precisa mudar aos poucos, né? Ou seja, ela ir se alimentando talvez um pouco melhor durante o dia para não chegar à noite com aquela fome exagerada e tem que fazer aquela janta enorme para poder saciar a fome, não é? Exatamente. O comer noturno acaba se tornando um hábito, né? Então, ela é um sintoma, pode ser um sintoma de alguma patologia, algum distúrbio, mas normalmente ela inicia por um hábito, né? Então, a pessoa não... o comer sonâmbulo, por exemplo, não é algo tão frequente. Então, para a pessoa comer à noite, ela está consciente e acordada. Então, tanto o comer após dormir ou quanto comer antes de dormir em grandes quantidades. Então, é uma questão de hábito. A pessoa começa a praticar isso e logo isso se torna um hábito. Bom, a gente separou algumas reportagens sobre esse assunto aqui, algumas pesquisas também que foram realizadas recentemente sobre esse hábito que prejudica o controle do peso para muitas pessoas. A primeira é da revista Super Interessante. No portal da revista vem essa notícia: sim, comer à noite engorda mais. Um estudo revolucionário mostra que o horário em que os alimentos são ingeridos pode torná-los mais ou menos engordativos. A base dessa pesquisa, que foi feita por cientistas de alguns países, sobretudo da Inglaterra, mostrou que eles fizeram uma pesquisa com ratos inicialmente ali e deram a mesma quantidade de comida para diferentes grupos de ratinhos. E para os ratinhos que comiam apenas à noite, eles engordavam mais. Já é uma demonstração de que se você comer demais à noite, o prejuízo é grande, não é, Ângela? Sim, o nosso corpo ele foi criado para descansar de noite e se movimentar de dia. Essa é a lógica. A gente sabe que nem sempre é assim, mas via de regra deveria ser. Durante o dia, a nossa produção hormonal é diferente da noite. A gente tem uma série de programações hormonais no nosso corpo que faz com que rege de uma forma saudável a velocidade metabólica e assim a pessoa tende a estar mais alerta e mais disposta durante o dia e menos à noite. Durante a noite, normalmente, o nosso organismo trabalha com uma quantidade menor de calorias, né? Então, a gente precisa consumir menos no final do dia exatamente por isso, porque entramos numa taxa metabólica basal mais constante, que é o período de renovação, né? De produção hormonal que vai organizar o corpo e o metabolismo para o dia seguinte. Então, realmente faz sentido o fato da gente ter uma produção hormonal reduzida em alguns aspectos e outros mais, né? E assim, dessa forma, acabar engordando quando consome muito alimento à noite. Não significa que a pessoa não deva jantar de vez em quando, não é isso também, né?
ter Deve jantar todo dia, o problema é realmente o balanço, né? O balanço, né? E se a pessoa faz comida muito pesada à noite, ou come e já vai dormir na sequência, não tem um intervalinho também antes do sono, isso é importante, respeitar esse período, né? Até porque alimentos muito pesados, gordurosos ou muito substanciosos acabam dificultando a indução do sono, né? A gente acaba tendo uma demora maior para conseguir dormir. E muitas pessoas relatam também episódios de pesadelos, né? Quando elas consomem muitos alimentos ou alimentos muito calóricos durante o final do dia, né? E cafés também, alimentos e bebidas que são ricos em cafeína e deixam a pessoa muito estimulada também acaba interferindo nessa parte de indução de sono. Bom, temos uma outra notícia para colocar aqui para você, que vem do portal UOL, na página de saúde e bem-estar, e eles publicaram uma reportagem que mostra a influência dos nossos hormônios na alimentação. Olha só, vamos dar uma olhadinha? Compulsão alimentar durante a noite pode ser culpa dos hormônios. As pessoas que têm aquele hormônio que regula o nosso apetite, para muita gente pode ter essa questão hormonal aí. E aí é uma investigação mais complexa que a pessoa deve ter também, não é, Ângela? Sim, precisa ter a parte clínica, mas também é bem importante fazer alguns exames para fazer a confirmação. Se houver algum desequilíbrio hormonal, é preciso passar por um endocrinologista que ele possa fazer esse equilíbrio, né? Que ele possa prescrever hormônios na medida certa para cada pessoa e assim fazer com que haja uma normalização dessa produção. Mas, de qualquer forma, toda essa parte de rotina interfere na produção, por exemplo, da melatonina. Então, uma pessoa que acaba tendo uma troca de dia pela noite, ou então ela deixa o dia muito extenso, né? Demora muito para adormecer, começa o seu período de sono muito tarde, acorda muito tarde, ela tem uma diferença de produção de melatonina, que é o hormônio que nos leva ao sono, e ele tem o mesmo precursor, ou seja, o mesmo hormônio que cria e produz a melatonina é a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, geralmente, a pessoa busca essa sensação de bem-estar, que às vezes está na carência da serotonina, no alimento, que acaba sendo um gatilho, uma válvula de escape. E, assim, dessa forma, ela acaba consumindo muito mais também. E às vezes é um ciclo, né? A pessoa não se alimenta direito ou come demais à noite, aí tem insônia, aí durante a insônia ela não está fazendo nada na cama, girando ali e tal, não consegue pegar no sono, vai para a geladeira. Quer dizer, é uma roda, né? Uma bola de neve que a pessoa vai criando na vida, né? Isso, vira um passatempo, né? Comer para passar o tempo. Vamos ao nosso quadro Verdade ou Mito. Sempre quando a gente fala um pouco de saúde, de alimentação, a gente gosta aí de fazer essa, entre aspas, brincadeira, né? Pegando frases que muitas vezes as pessoas acreditam e para saber do especialista que vem aqui no nosso estúdio se tem algum fundamento esse tipo de afirmação. Vamos lá. A primeira, posso substituir a janta pelo lanche quando a gente fala de alimentação noturna. É fácil assim substituir o jantar que ela está acostumada, né, por um lanche um pouco mais leve? Já resolve o problema? Depende. Se a alimentação dela durante o dia for adequada e suprir as necessidades nutricionais dela, sim. Se não, não. Porque muitas pessoas acabam ficando muito tempo na rua durante o dia e acabam já lanchando no almoço. Se repetir o lanche no final do dia, provavelmente vai ter uma carência nutricional e assim vai acabar desencadeando algum problema e até mesmo uma fome aumentada nesse período. Então, nesse caso, não. Mas se na alimentação durante o dia tiver um controle de qualidade nutricional e em quantidade também, aí não teria problema de jantar um lanche. Mais uma. Vamos lá. Só podemos comer carboidrato até às 18 horas. É verdade ou mito isso, hein, Ângela? Durante muito tempo, muitas pessoas aceitaram isso como uma verdade, né? A gente sabe que é um mito, principalmente se a gente pensar na qualidade dos carboidratos, né? Então, alimentos como produtos integrais, ricos em fibras, elas ajudam, muitas delas têm o próprio triptofano, que é o precursor da serotonina e da melatonina, e acabam ajudando a pessoa a ter um período de relaxamento mais fácil e acabam conseguindo ficar saciadas mais tempo. Então, elas não têm fome à noite. Então, o carboidrato, se for de qualidade, ou seja, integral, ele pode ser consumido sim depois das 18, mas com cuidado na quantidade mais uma vez. Sem exagero, né? Mais uma, diabéticos não devem deixar de comer no período da noite. Tem algum fundamento essa afirmação?
Alguns casos, sim. Então, em casos de diabetes mais grave, principalmente de crianças, diabetes do tipo 1, eles acabam tendo que fazer o controle mesmo no turno da glicemia, né? Então, às vezes, pode ter uma carência e aí sim essa pessoa precisa ser alimentada durante a noite. Mas isso é uma exceção à regra. São pessoas que precisam de um cuidado um pouquinho maior, mas da mesma forma precisam de controle e qualidade no que é oferecido. Vamos à próxima informação. Sopas são sempre a melhor opção, nessa época do inverno, inclusive, né? Não, vou sempre tomar uma sopa que daí eu estou garantido. Verdade ou mito, Ângela? Sopas são boas alternativas. Eu gosto da ideia das sopas, né? Mas tudo que fica muito repetitivo acaba se tornando muito monótono. Ninguém vai tomar sopa toda noite, aí vai cansar um pouco. E precisa ter variedade, né? A nutrição, ela se dá na diversidade. Então, quanto maior a variedade alimentar, né? Temperatura, textura, alimentos, nutrientes, mais gostoso fica, mais fácil você conseguir se suprir, não só no sentido nutricional, mas em questão de prazer mesmo, de você ter prazer em comer. E você acaba tendo uma nutrição muito maior e melhor, né? Então, sopa sempre à noite não é uma boa alternativa. Vamos lá. Dormir de barriga cheia prejudica o sono. E aí, Ângela? Eu creio que sim. Eu acho que quando uma verdade, então. É uma verdade. Quando a gente está muito satisfeito, a gente demora muito para pegar no sono, né? Então, barriga cheia, ela faz com que haja desconforto. Então, acaba tendo um prejuízo de sono. Temos mais uma? Mais uma. Tomar apenas leite morno. Essa é a receita da vovó, hein? Tomar apenas, a questão é eu apenas, leite morno para dormir ajuda a emagrecer. Eu sempre ouvi que leite morno é bom para a gente pegar no sono, dormir melhor, mas tem alguma coisa, alguma influência aí no controle do peso também? Bom, leite é rico em cálcio, é um alimento proteico, então ele acaba tendo uma digestão mais longa e vai deixar você talvez mais saciado. Mas uma relação específica de que ele vai te emagrecer ou vai te ajudar a emagrecer, não tem como dizer que isso é verdade, principalmente porque o que vai reger esse resultado é o balanço final do dia, né? Então a pessoa come um monte durante o dia e toma o leitinho à noite, não significa que isso vai fazer ela emagrecer. Mas que ela vai dormir bem, provavelmente ela vai. Pelo menos nisso, ela vai ter uma noite um pouco mais tranquila. Ângela, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Valeu demais. Eu agradeço. Obrigada.